Dúvidas quanto ao objeto bom surgem facilmente, mesmo numa firme relação criança-mãe. Isso se deve não apenas ao fato de o bebê ser muito dependente da mãe, mas também à ansiedade recorrente de que sua voracidade e impulsos destrutivos venham a preponderar. Ansiedade que é um importante fator nos estados depressivos. Eu leio mais rápido do que falo, então eu acho que vai parecer um pouco confusa a leitura, mas vamos indo. Até o final da leitura eu vou ter melhorado. No entanto, em qualquer estágio da vida, sob pressão da ansiedade, a crença e a confiança em objetos bons podem ser abaladas. Mas são a intensidade e a duração de tais estados de dúvida, desalento e perseguição que determinam se o ego é capaz de reintegrar-se e de restabelecer com segurança seus objetos bons. E aí ela tem uma nota de rodapé em relação a objetos bons. A esse propósito, ver meu artigo O Luto e Suas Relações com os Estados Maníaco-Depressivos, de 1940. No livro Amor, Culpa e Reparação, no qual definia a elaboração normal do luto como um processo durante o qual os objetos bons iniciais são restabelecidos. Sugeri que essa elaboração se efetua quando o bebê lida com sucesso com a posição depressiva. Muito bem. Segue o texto. A esperança e a confiança na existência da bondade, como pode ser observado na vida cotidiana, auxiliam as pessoas em meio a grandes adversidades e contrabalançam a eficácia e perseguição. A eficácia à perseguição. Parece que uma das consequências da inveja excessiva é um aparecimento prematuro de culpa. Se a culpa prematura for experimentada por um ego ainda não capaz de tolerá-la, não tolerarei, essa parte eu sei falar, né? Graças a Erika Hilton, mas tolerá-la ficou difícil. Ela é sentida como perseguição e o objeto que a desperta transforma-se num perseguidor. O bebê, então, não pode elaborar nem a ansiedade depressiva nem a persecutória, porque elas se confundem uma com a outra. Alguns meses mais tarde, quando surge a posição depressiva, o ego mais integrado e fortalecido tem maior capacidade de suportar a dor da culpa e de desenvolver defesas correspondentes, principalmente a tendência a fazer reparação. O fato de que no estágio mais inicial, isto é, durante a posição esquizoparanoide, a culpa prematura aumenta a perseguição e a desintegração tem como consequência também o fracasso da elaboração da posição depressiva. E aí ela faz uma nota de rodapé sobre posição depressiva. Embora não tenha alterado meus conceitos quanto ao estabelecimento da posição depressiva por volta do 4º ao 6º mês de vida e a de seu clímax ser atingido aproximadamente aos 6 meses, verifiquei que alguns bebês parecem vivenciar culpa transitoriamente nos primeiros meses de vida. Aí ela pede para conferir sobre a teoria da ansiedade da culpa, né, que tem nesse livro aqui. Isso não implica que a posição depressiva já tenha surgido. Descrevi em outro lugar a variedade de processos e defesas que caracterizam a posição depressiva, mais como a relação com o objeto total, um reconhecimento maior da realidade interna e externa, defesas contra a depressão, em especial a necessidade premente de reparação e a ampliação das relações objetais que conduzem aos estágios iniciais do complexo de Édipo. Ao falar sobre a culpa transitoriamente vivenciada no primeiro estágio de vida, aproximei-me da concepção que sustentava a época em que escrevi a Psicanálise de Crianças, onde descrevi a culpa e a perseguição vivenciadas por bebês ainda muito pequenos. Quando mais tarde defini a posição depressiva, separei mais claramente e talvez de modo excessivamente esquemático de um
de um lado a culpa, a depressão e as defesas correspondentes, e de outro o estágio paranoide, que posteriormente chamei de posição esquizoparanoide. Pra ver, né, gente? Não dá pra ter muito entendimento sobre um texto psicanalítico sem ter lido outros textos psicanalíticos. Então, ela mesma está dizendo aqui, né? Eu já escrevi sobre isso em outro lugar, então vou dizer aqui para vocês aonde eu escrevi, para vocês irem lá conferir, porque lá tá melhor explicado do que aqui.